Trump manda atacar base militar na Síria. Insira os comentários de apresentação aqui. A mídia tem passado para a gente a informação de que o presidente da Síria atacou a própria população, principalmente mulheres e crianças, que aparecem na foto, é mais chocante, com armas químicas, né? E o presidente americano, que já estava sinalizando que os Estados Unidos iriam deixar de interferir na situação ali, na área da Síria, parar de apoiar os rebeldes e deixar o governo sírio agir como estava agindo, o governo americano já fez um ataque agora a uma base, hangares e aviões, né, da Síria, com aproximadamente 50, um pouco mais de 50 Tomahawks. Então, daria mais de 100 milhões de dólares só num ataquezinho de nada. O presidente americano diz que não vai tolerar esses ataques desumanos e tem que fazer alguma coisa. Então mandou os foguetes. E aí, para quem é jovem ou quem não tem a memória muito boa, isso me lembrou um fato análogo que aconteceu em 2013, que o presidente da Síria, o mesmo presidente da Síria, foi acusado, melhor dizendo, de ataques com armas químicas à sua população. Mesma história, né? E aí o Obama, que era o presidente americano na época, ficou revoltado, disse que isso não ia tolerar a mesma história, esse ato desumano não ia ser tolerado e justificaria ataques ou sanções à Síria. Mesmo que mais tarde, depois, tenha sido descoberto que não tinha sido ataque da Síria, e sim ataque dos rebeldes, com infiltrados ali de ISIS, né, ISIS e Al-Qaeda. Um pouco antes disso, no governo do outro presidente americano, George Bush, também me lembra, né, essa coisa, o tal de armas de destruição em massa, né? Então a mídia disse que o Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Por causa disso, os Estados Unidos tinham que intervir no Iraque e justificar trilhões de gastos na guerra. E o governo britânico ajudou também, participou com soldados, né, participou com logística. E mais tarde foi descoberto que não havia armas de destruição em massa. Mas aí o Saddam já estava morto, o Iraque já estava quebrado e terroristas foram criados assim. E mais um pouquinho, voltando mais um pouquinho na história de outro presidente norte-americano, dessa vez o Bill Clinton, a história do Kuwait, né? Também com o Iraque dessa vez, em que soldados do Iraque teriam invadido o Kuwait, chegado lá num hospital, pego as crianças recém-nascidas, estavam em incubadeiras, jogado as crianças no chão, pisaram nas crianças, uma barbárie, para pegar as incubadeiras e levá-las para o Iraque, né? Teve até testemunho de uma adolescente chorando nos Estados Unidos, lá no Congresso americano, e mais tarde, depois da Guerra do Golfo ter acontecido, do Iraque ter sido atacado mais uma vez, descobriram que era mentira, que a moça era filha de um embaixador da Arábia Saudita, alguma coisa assim, de cabeça eu não me lembro exatamente, mas que foi tudo arquitetado. Mas aí o estrago já estava feito, as vidas já tinham sido retiradas, mortas, e a destruição já estava feita e não dá para voltar atrás. E nenhum pedido de desculpas também é feito, né? Então, com relação a esse atentado, esse ataque que aconteceu agora, é aquele negócio que eu já falei em outro vídeo. A gente não tem como saber exatamente o que está acontecendo. A gente não tem a noção a gente vê o resultado final e tenta ligar os pontos, né? Mas a gente não sabe exatamente que peças estão indo para que locais com quais objetivos. Então a gente só pode gradativamente juntando os pontos com as informações que a gente tem, né? Então, certeza do que está acontecendo a gente não tem, mas a gente pode questionar e pensar algumas coisas. Por exemplo, qual é o ganho que o presidente da Síria tem nessa situação? Não é um alvo militar que foi atacado, então não tem ganho nenhum ali, né? E a mídia internacional
E os Estados Unidos ficam revoltados com os civis mortos, que realmente é revoltante, e vão atacar o regime do Bashar al-Assad, né? Então, se você parar para pensar, é o contrário, na verdade. Estrategicamente é o contrário. O Bashar al-Assad estava recuperando território tomado pelos rebeldes e o governo americano tinha parado de interferir, porque o governo americano estava ajudando os rebeldes, né? Então, ao fazer isso, se o Bashar al-Assad fez isso, ele é um péssimo estrategista. Como é que ele sobrevive esse tempo, está sobrevivendo esse tempo todo, né? Então, ao fazer isso, fica meio difícil de esquecer essa hipótese, de não levantar essa hipótese de que são os rebeldes que fizeram isso, ou que têm algum interesse ali de outros grupos, como, por exemplo, a Al-Qaeda, que eu falei, do ISIS também, que eu falei. E aí, se a gente pensar quem está se beneficiando com esse ataque americano, é justamente os terroristas, que eu citei, e os vendedores das armas, da munição, dos mísseis, dos foguetes. Esse pessoal que está sendo beneficiado com essa situação. E o Trump, né? Na campanha à presidência, ele falou bem claramente que atacar a Síria, né, que se meter nessa região era errado. Ele se posicionou várias vezes contra o que ele está fazendo agora, né? Porque toda essa intervenção militar na região desestabilizou a região, criando o problema de imigração em massa que a gente tem hoje, né? Que a gente vê hoje na Europa. Então, toda vez que o governo vai lá, nos Estados Unidos, vão lá e atacam essas regiões, eles desestabilizam, como aconteceu, por exemplo, com o ditador que era o Gaddafi, que era o cara que segurava o pessoal ali. E o Gaddafi era um ditador engraçado, porque ele era um ditador que era amado pelo povo, porque ele repartia o dinheiro do petróleo com o povo. Então, tinha uma curiosidade rápida, todo casal recém-casado ganhava uma casa do Estado. E era uma casa bonita, com infraestrutura, com a coisa toda. Então, as pessoas adoravam o sujeito. E o cara foi lá e foi destruído, né? Ele não foi julgado, ele foi destruído. Ele foi arrebentado. Que foi motivo de comemoração da Hillary Clinton, que era a chefe de Estado, né? A secretária de Estado dessa época. O irônico, eu estava falando, o irônico nisso tudo é que o Trump, o pessoal ligado ao Trump, dizia que se a Hillary Clinton fosse eleita, o mundo ia entrar numa terceira guerra mundial, porque os Estados Unidos iam continuar o ataque à Síria, iam continuar a provocação à Rússia, como ela mostrava que ia retaliar a Rússia, que a Rússia defende a Síria, e eventualmente o mundo iria à guerra. E essas declarações são corroboradas pela própria Clinton, que falava que ia atacar, que ia ter sanções pesadas, que não ia arregar o ataque a esses locais, inclusive a Rússia, se fosse necessário. E é o próprio presidente da Rússia, o Putin, que falou que se a Hillary chegasse à presidência, provavelmente ia ser guerra com a Rússia. Então, numa reviravolta no nível de joguinho de tabuleiro do War, o Trump faz o contrário do que ele vinha sinalizando desde 2013, desde muito tempo já, na Síria. Ele faz o contrário. Se o presidente sírio cair, a região vai ficar mais aberta, mais instável, para ser tomada por terroristas, extremistas. Aí você pode colocar o Al-Qaeda e a ISIS nesse papo. O presidente da Síria, o Bashar al-Assad, é o contraponto ao terrorismo nessa região. Ele com a ajuda da Rússia. Que ele também, se não tivesse com a ajuda da Rússia, ele já tinha ido embora. Então, ironicamente, muitos dos rebeldes terroristas que estão ali tiveram treinamento da CIA, né, do órgão de inteligência americana, ironicamente. Parece até que o governo americano tanto faz o presidente em exercício, cria a retórica de combater o terrorismo, cria a retórica de defender a humanidade contra as maldades que estão sendo feitas, e cria terrorismo, e cria a desestabilização do local, e cria o ódio aos americanos, que é aquele pessoal lá que está tendo as casas destruídas, tem ódio dos americanos, ódio. Então justifica
na cabeça da pessoa justifica o cara se matar com uma bomba para prejudicar os outros, porque ele quer que os outros sofram como ele está sofrendo. Aí o que falta ver agora é o que a Rússia vai fazer com relação a isso tudo, né? E a gente não pode esquecer que as peças estão sendo mexidas no tabuleiro já há algum tempo. E a gente tem lá a Coreia do Norte provocando com mais testes de mísseis balísticos, lançaram mais um ontem ou anteontem, e com sinalização de fazer testes nucleares também, né? E aí ter que ver como é que a China vai reagir, como é que a Rússia vai reagir, como é que os países da Europa vão reagir a essa situação toda. E só uma curiosidade, o nome Síria foi introduzido para sinalizar essa região pelos gregos, já provavelmente na época do Alexandre o Grande, então por volta de 330 a.C. Então, boa sorte para todos, fiquem com Deus.